Olá, eu sou Dete Rabagrio, estou lançando um e-book Como Implantar Gestão por Competências Passo a Passo e vou comentar com vocês um dos capítulos deste e-book, que é Entrevista Comportamental com Foco em Competências. Que assunto interessante, não? No e-book Gestão por Competências, nós falamos sobre entrevista comportamental com muita propriedade e aprofundando muito o assunto. Então, falamos sobre técnica de entrevista, mensuração de entrevista comportamental, porque todas as ferramentas da gestão por competências são mensuráveis. Falamos sobre parecer de entrevista comportamental, parecer de seleção por competências, um parecer final por competências com muita objetividade, como observar evidências de competências nas respostas do candidato, como atribuir graus às evidências de competências observadas, como fazer uma seleção objetiva, consistente e mensurável com segurança, objetividade, não é? Com foco nas reais necessidades do cargo. E tudo isso com muita propriedade, com o passo a passo para que você faça uma seleção objetiva. O diferencial da seleção por competências é verdadeiramente sair da subjetividade. Tudo começa com o mapeamento do perfil, onde identificamos as competências que o cargo precisa, criamos perguntas focadas para identificar nos candidatos as competências que o cargo precisa, no grau que o cargo precisa. Então, damos foco ao nosso processo seletivo e segurança, objetividade. Através de perguntas abertas com verbos de ação no passado, perguntas que trazem como resposta contexto, ações e resultados, não é? Um CAR completo. E nós temos técnica para extrair do candidato este CAR completo, né? As competências estão nas ações, porque não existe ação sem competência. Toda ação humana é carregada de competências. É preciso ter um grupo de competências para que o ser humano expresse ações, por mais simples que seja. Então, vamos buscar ações para observar competências nessas ações. Tudo isso com muita técnica, com muita objetividade e com método de mensuração. Cada pergunta deve ser focadíssima nas competências que o cargo precisa. Exemplo de pergunta comportamental. Relate uma situação em que teve dificuldade para alcançar as metas. Não é? Quando fazemos uma pergunta sobre dessa forma, estamos investigando o quê? Planejamento. Como a pessoa se planejava para alcançar metas, não é? Como ela criava estratégia, porque tem época que é muito difícil para alcançar as metas, temos que planejar, temos que rever estratégias. Para isso precisamos de foco em resultados. Então vamos observar essas competências na resposta do candidato e temos técnica para fazer o candidato falar, se ele for econômico na sua comunicação e expressão verbal. Existe técnica para tudo e tudo isso está no nosso e-book de gestão por competências. Outra pergunta. Descreva uma situação em que teve que substituir a falta de um colega em uma emergência. E como foi? Então, numa emergência em que você tem que substituir alguém, você tem que se organizar, porque você tem uma quantidade muito maior de tarefas, de atribuições. Você tem que administrar melhor o seu tempo, não é? Você tem que ter disponibilidade, você tem que ter foco em resultados também. Então, competências importantes de serem observadas, capacidade de cumprir normas e procedimentos, disciplina. Então, nós vamos observar essas competências na resposta que vamos buscar nas ações, contexto, ações e resultados
pontos que o candidato vai nos trazer com riqueza de detalhes. Uma outra pergunta: quais as mudanças mais significativas que você conduziu no seu último emprego? E através dessas respostas, nós vamos observar flexibilidade. Para conduzir mudanças, é preciso ter flexibilidade. Se a mudança foi trazida pela própria pessoa, foi sugerida pela própria pessoa, criatividade, não é? Empreendedorismo, proatividade, né? O empreendedor, ele sempre propõe mudanças, ele é proativo, ele é planejador, ele é estratégico, ele tem foco em resultados. Então, vamos observar as competências. Onde estão essas competências? Lá no mapeamento. São as competências que o cargo precisa. Então temos todo o passo a passo de como mapear, de como mensurar, de como criar as perguntas focadas nas atividades que o cargo precisa para fazermos uma seleção segura, objetiva e mensurável. Sucesso na sua seleção! Entre em contato conosco, rabaglio.com.br. Você encontra o nosso e-book, encontra vários vídeos sobre seleção por competências, sobre gestão por competências. Até breve.